Holanda e Inglaterra, né? Tem dados científicos de segmento, de pesquisa, e eles estão controlando essas estratégias, porque elas não produziram bons resultados. Então eu acho que no Brasil não cabe nem pensar nisso. A lei vigente sobre drogas é uma lei que já traz uma espécie de descriminalização. E legalizar, nós somos signatários da Convenção da ONU, nós não vamos poder legalizar nunca, a não ser que a gente revogue essa assinatura, né, dessa convenção. Então, eu acho que o Brasil, que é um continente, né, que não teria nem como replicar políticas de países tão pequenos, né, como esses que eu dei de exemplo, Holanda, Suécia e a Inglaterra, não tem que se aventurar nessa desbravada. Eu acho que isso não vai funcionar por enquanto. Nós temos que amadurecer, tá certo? Porque nesses países, essas estratégias misturadas com a estratégia de redução de danos não produziu bons resultados. Então, na minha opinião, eu acho que a nossa política precisa amadurecer muito mais sobre drogas. Nós precisamos trabalhar muito com redução da demanda, que é a prevenção, que é trabalhar as famílias. As famílias estão muito desamparadas, né? E eu penso que está na mão da família a proteção do adolescente e da criança, que aí quando perde a família sobra para o Estado, né? Então eu acho que nós temos que cuidar das famílias, isso é prevenção, e temos que ter mais clareza de como controlar a oferta. Porque as nossas leis, a gente não tem uma tradição, né, por ser um país novo, né, jovem demais, a gente não tem tradição de cumprir a lei à risca, né? Nós estamos vendo aí com o beber e dirigir, né? No começo, a lei pegou. Por quê? Porque tinha fiscalização. Depois, parou a fiscalização, porque não tem dinheiro para montar blitz, não tem bafômetro, aí subiu de novo os indivíduos que dirigem alcoolizados. Então, educação para adulto, que obviamente é o protetor da criança e do adolescente, é o responsável da criança, seja na escola, na família, eu acho que é onde devia estar apostado o nosso dinheiro público e não descriminalizar. Tá? Então, minha posição é totalmente contrária. Eu acho que essa lei tem defeitos, mas ela já não coloca o usuário dependente na cadeia de jeito nenhum. Aliás, já não punha nem na minha época. Tá? Na minha época eu nunca vi um usuário de maconha na cadeia. Na minha época, de maconha eu nunca vi. Tá? Agora menos ainda. Tá? E a gente apostar aí na educação dos adultos, óbvio que isso se reverte na educação das crianças e dos adolescentes. Doutora Ana, sou Genivalda, coordenadora-geral da Política Articular Educação da Paz, da Secretaria Municipal de Educação. E nós estamos justamente apostando na prevenção, junto com os estudantes, com nós, profissionais de educação, e também com os familiares. Né? Mas o que me provocou pegar o microfone eu preciso entender melhor, até porque a senhora trouxe um pouco, mas eu preciso que a senhora amplie, porque eu preciso escolher. Redução de danos, como a senhora bem disse, é polêmico. A saúde mental do SUS, ela defende a redução de danos. A perspectiva que a senhora traz, para mim, no meu olhar, no que eu ouvi, é uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de olhar. Então, eu preciso compreender melhor. Porque nós já tivemos alguns debates calorosos aqui em Goiânia, grupos defendendo com unhas e dentes a redução de danos e grupos defendendo a não redução de danos, e eu vejo um conflito instaurado, e a forma de resolver, nós precisamos resolver de forma pacífica, porque senão vai chegar um momento que setores que defendem A, defendem B, defendem C vão às forras. E aí, aquilo que nós queremos, que é a vida, que é o ser humano, vai ficar para a terceira, quarta geração e assim por diante. Essa é uma questão. A outra, eu vi ali no slide que a senhora colocou na questão da prevenção, a intervenção breve
Cadê aqui, ó? A integração da prevenção, detectação precoce e intervenção prévia. Proteger os direitos humanos, todos devem ter acesso ao tratamento. Agora, o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou as diretrizes nacionais de educação para os direitos humanos, que isso nos dá um leque de possibilidades, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Como é que nós podemos nos apropriar disso? E como é que nós, da educação, vocês da área da saúde, as instituições não governamentais, podemos unir forças referente a isso? Não só crack, mas todas as drogas. E aí eu vejo que tem uma crise moral, uma crise ética e uma crise de valores instaurada no nosso sistema capitalista mundial. Bom, a primeira colocação sua é sobre como fazer para juntar ABC, né? Eu trabalho em equipe, né? Então para mim é muito fácil entender que a gente tem que juntar estratégias para tratar um fenômeno complexo como o uso de drogas. Então, para a amostra de indivíduos que faz uso de droga injetável, a gente tem que usar a redução de danos. Não está excluída a redução de danos. É que o resto não é redução de danos. A gente diminuir, trocar cocaína por maconha não é redução de danos. Não existe lugar nenhum no mundo. A gente não faz redução de danos para adolescente. Então, tem algumas premissas do tratamento baseado em evidências que são muito claras. E dentro desse tratamento cabe a estratégia, como sempre entrou, de redução de danos, para aquela amostra populacional de usuários de drogas injetáveis. Então não tem que ser uma luta, tem que ser um complemento, tem que ser uma coalizão, né? Eu acho que uma boa estratégia de tratamento e prevenção é a gente juntar tudo que é efetivo. E o que eu mostrei aqui? Que, infelizmente, as estratégias de redução de danos não são efetivas. Tem alguma efetividade mínima em algumas áreas. Mas, mesmo assim, eu acho que se ela funcionar para o meu paciente que usa droga injetável, eu vou poder testar. Afinal de contas, ela está aí sendo testada. Entendeu? Então eu tenho que pegar o conhecimento e aplicar de acordo com a necessidade, que é aquilo que eu falei do projeto individualizado, projeto terapêutico individualizado. Cada paciente é um, e isso é o direito dele de ter o tratamento que se aplica a ele. Se ele não está conseguindo parar com a droga injetável, eu vou oferecer para ele primeiro seringa, depois eu vou oferecer metadona. Vamos supor que tem um heroinômano aqui para a gente tratar. Ou tem um cocainômano que usa injetável, né? Porque a anfetamina está banida no Brasil, a gente não tem mais anfetamínicos. A anfetamina está banida há muito tempo e a gente tem poucos derivados, né? Não tem mais, aliás, já foi banido no ano passado. Então, se tiver um usuário de droga injetável, eu vou fazer várias propostas para ele, baseadas em evidências, sabendo que se eu só der seringa para ele continua em não tratar a dependência, não caminhar no tratamento da dependência, ele corre o risco de morrer, que foi o que aconteceu nos países que implementaram essa estratégia. Então eu sou pela coalizão das estratégias, de tudo que meu paciente precisa e que cabe a mim, quando ele chega na minha frente, investigar. Para isso tem que fazer um ótimo diagnóstico, se aprofundar e trabalhar com equipe multidisciplinar. A sua outra pergunta, não foi pergunta, foi colocação também. Eu também concordo, eu acho que existem, todos nós aqui temos direito, todos nós. Só que quando a gente vai falar em direito de usar droga, que é uma questão que vem sempre no debate, a gente tem que lembrar que a droga não afeta só o indivíduo. Então o direito dele acabou ali. Porque se a droga afeta ele, quem está do lado dele, quem está na frente, quem está atrás, quem está na barriga, né, no caso da gestante, acabou o direito dele. O meu direito acaba no começo do outro. E se a sua droga me colocar em risco, acabou o seu direito. É assim que eu penso. Eu acho que a gente tem que batalhar por isso.
Professora, eu não resisti, né? E como a discussão se tornou meio a meio legal, a buscar um gancho desse distensionamento necessário entre a questão de redução de danos e de tratamento. E que me parece que a senhora tem uma imensa razão quando fala que há uma confusão conceitual aí, de pouco entendimento da maioria das pessoas, inclusive da ordem, que nós somos leigos, e daí não temos capacidade técnica de defender um ponto de vista ou não, mas contribuímos para esse distensionamento e para o esclarecimento, e é o que nós estamos fazendo aqui. Mas essa confusão conceitual, e aí buscando gancho e partindo para a questão da descriminalização, aí eu acho que se inverte os papéis. Aí nós estamos falando de direito penal, que tem uma história e conceitos próprios. Essa comissão de juristas que está elaborando um projeto de reforma do Código Penal vai dar uma sugestão. Isso vai ter, e esperamos que seja assim, e o texto discutido na Casa do Congresso, né, para que o texto realmente tenha uma conformação necessária. E por que eu falo necessária? Por quê? Direito penal é direito que passa por uma lei específica de execução penal de uma possibilidade de reeducação da conduta que afronta uma moral social de um determinado fato. Eu não penso e não me concebo como ponto de vista do operador de direito que o usuário de droga, essa conduta, o uso de droga, o texto pode estar mal redigido, possa ser criminalizado. Porque isso é negar que isso seja doença. Porque uma reeducação em presídio de droga não é possível. Não é possível. Então eu acho que é uma questão conceitual. Agora, logicamente, como bem disse o Dr. Maurício, legalizar a droga, o uso de droga é outra coisa. Nós, no Estado Democrático de Direito, estamos submetidos a uma série de regras de conduta que nem todas são crime. Elas podem ser ilícitos, inclusive civis. Podem, inclusive, restringir direitos, mas não são crime. Aí, dentro dessa perspectiva, é que eu pergunto, sei que a senhora faz parte vai fazer parte dessa discussão, inclusive nacional, do Conselho, né? Espero que faça, né? Isso aí eu fui dar entrevista sobre o simpósio e as pessoas estavam mais preocupadas com isso, que eu acho também que se não houver uma rede, um tratamento, isso aí é meio menor, porque o mais importante, a senhora falou que ninguém é preso por maconha hoje. O problema hoje, quem decide quem é usuário e traficante é o juiz. O juiz não entende nada disso. O juiz não entende nada disso. Eu conheço um monte de gente que pode ser usuário e está preso. E conheço muita gente que pode ser traficante e está solto. Porque quem está preso no Brasil é pobre. Não é porque Então, essa discussão é seríssima e vocês tomem cuidado com o que sai na imprensa e com essa confusão conceitual. E aí eu lhe pergunto, a senhora faz parte do Conselho, conhece a política nacional, há uma discussão séria tratada pelo Senado ou no Conselho Nacional Antidrogas sobre essa questão? Faz parte da pauta. Só isso que eu posso responder. Está na pauta.
Tá na pauta. Espero que seja discutido esse ano. Eu queria que você esclarecesse melhor, quando você fala da questão do direito, o que está entre o direito de um e o outro é a droga. Eu acho que é reduzir o fenômeno olhando só a droga. Então tem um sujeito e tem um contexto. Então o que está entre o direito de um e o outro é um sujeito, é um contexto desfavorável e a droga é o final. Então a gente tem que ter um outro olhar, eu penso, quando olhar essa questão de direitos, porque não é a droga que está entre o indivíduo e o outro. Não, a droga sozinha não faz nada. É só para esclarecer. Não, concordo com isso. Concordo. Você falou. Não, tá, eu concordo plenamente com isso que você falou. E a questão, eu queria também... Tem um contexto, lógico, falei da família, né? Falei do problema social, econômico do indivíduo, da miséria, do que for. Lógico, tá. O indivíduo é biológico, psicossocial, eu estou te respondendo a primeira, tá? Então deixa eu acabar, daí você pergunta disso. O indivíduo, ele é biológico, psicossocial e espiritual. Tudo isso está no indivíduo. Eu quis dizer outra coisa que eu vou te dizer de novo. Eu disse que quando o indivíduo está sob efeito de drogas e ele já perdeu a capacidade dele em algumas dessas áreas, biológica, psicológica, social, espiritual, e ele põe em risco a vida do outro, o direito dele acabou ali. Inclusive a gente vai cuidar desse indivíduo, é o que mais a gente vai fazer. Porque ele já perdeu o direito, ele já não está nem com a crítica dele adequada. É isso que eu quis dizer. E isso é válido também para os drogas lícitas? Lógico para droga lícita. Mesma coisa. E aí o que eu falei lá no começo. Por que o uso de drogas hoje, e não se faz isso infelizmente, não é entendido como deveria? Porque a gente não olha a história de cada droga. Por que existem drogas lícitas e ilícitas? Tem todo esse contexto que você falou, tem uma economia, o momento que a droga deixou de ser um produto que fazia parte da vida daquele indivíduo de uma forma totalmente controlada e passa a ser um produto econômico que tem valor de mercado, tem um monte de questões aí. O fenômeno da droga é uma coisa muito complexa. Então eu acho que idem, da mesma forma para a droga lícita para adulto, porque nós temos droga lícita para adulto. Não é lícito para adolescente, né? Então esse é um outro cenário. Então acho que é muito difícil resolver tudo isso, viu? E eu acho que só conversando muito e fazendo essa coalizão que a gente vai chegar lá. Entender até o que é direito, o que não é, como a colega falou, eu acho que nós vamos ter que estudar muito. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho num CAPS AD aqui de Goiânia, um CAPS que trabalha inclusive com crianças e adolescentes, o CAPS Girassol. E assim, nós participamos, ajudamos a organizar um seminário em março, em que a gente teve a presença do Dr. Dartil, que é colega de vocês da Unicef. E ele trouxe para a gente uma pesquisa que ele disse que trouxe isso, dados de pesquisas, inclusive internacionais, que nos melhores modelos de tratamento no mundo, focados na abstinência somente, a gente tem 35% de eficácia. Segundo essa 35% de eficácia, segundo essa pesquisa que ele nos trouxe. E aí, então quer dizer que é mais da metade, a abstinência, o tratamento focado na abstinência não daria conta de resolver sozinho. Então aí, para esses 65% restantes, a gente teria as abordagens de redução de danos, que são dentro da Política Nacional de Saúde Mental, que a gente trabalha no serviço público. Elas são focadas nesse modelo psicossocial que é focado no indivíduo, né? Então ele é pautado nesse empoderamento desse indivíduo para que ele consiga sair dessa condição, né? Então, e alcançar a abstinência se for o alcançável para ele também. Então, aí, a minha pergunta, eu só queria que a senhora comentasse isso. Tá. Bom, eu trabalho há 30 anos na área de tratamento, né? Eu sou médica e trabalho com dependentes de todas as drogas há todo esse tempo.
o foco na abstinência não significa as outras coisas todas que vão ter que ser reabilitadas nesse indivíduo. A meta é atingir a abstinência, é o único tratamento referendado pela ciência para dependência. Nós estamos há 100 anos já de todos esses estudos e hoje a meta do tratamento da dependência é a abstinência. Mas como ele vai chegar lá é com um projeto terapêutico individualizado, que eu falei aqui várias vezes. Cada paciente é um, né? E se esse paciente é dependente, ele tem uma série de alterações que vão exigir esses múltiplos recursos. Então esse é o tratamento da dependência. Às vezes ele precisa tomar medicamento. 60% dos nossos dependentes têm outra morbidade mental, 60%. E 50% uma morbidade clínica, né, dos nossos dependentes, adultos, porque para adolescentes isso está muito pouco estudado ainda, né? Então, esse é o tratamento referendado pela ciência. Se o dele não é, eu não sei, mas esse é o da ciência, é como eu trabalho, tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu uso a redução de danos, essas estratégias. Quais são as outras que estão referendadas pela ciência? Eu não conheço, então não sei o que ele propõe, né? Falando assim a grosso modo, eu não sei. Eu conheço um trabalho que ele fez, ele apresentou para a gente lá na Unifesp, com uma amostra de 17 pacientes que continuaram a usar maconha no lugar da cocaína e que esses pacientes nem foram acompanhados. Foi um recorte, um estudo de coorte. Não é um estudo de segmento, a gente nem sabe se isso deu certo ou não, porque ficaram usando maconha no lugar da cocaína, né? Conseguiram ficar sem a cocaína por aquele tempo que ele acompanhou. Então, isso não é estratégia de redução de danos, né? Então, eu não sei quais são as outras estratégias que você está falando, mas o tratamento que eu conheço para dependência é desintoxicação, que demora de 3 a 4 semanas mínimo, dependendo da gravidade. Durante a desintoxicação, a gente faz o diagnóstico aprofundado desse indivíduo, que são todas essas necessidades biológicas, psicossociais, espirituais, às vezes ambulatorial, às vezes internado, depende do caso, da gravidade do caso, né? Depois a gente passa pela segunda etapa, que é o treinamento para prevenção de recaída. Isso dura em média 6 meses. É um treinamento, chama-se terapia comportamental para prevenção de recaída, onde a gente estuda fatores de risco e de proteção. E durante esse processo ele pode ter recaídas, né? Então quando a gente fala foco na abstinência, é o que a gente quer atingir, mas é uma doença recorrente. Ele vai ter recaída em vários momentos, ele volta para o serviço para ser acolhido de novo. E recomeça seu processo, não do zero, mas investigando aquele episódio agudo. Depois de 6 meses que ele está estabilizado, a gente passa para uma outra etapa do tratamento, onde ele decide junto. Ele escolhe qual é o projeto que ele quer fazer para adquirir o que está faltando na vida dele, se ele quer estudar, se a gente vai fazer uma terapia cognitiva, uma terapia psicodinâmica, se não vai fazer nada, se ele vai para o grupo de AA. Ele está desintoxicado, lúcido, com o córtex pré-frontal recuperado, ele é ator, ele é sujeito do seu tratamento. Mas até lá, segundo a ciência, o cérebro responde mal. Ele vai precisar da ajuda da gente, ele vai precisar evoluir nesse processo. E, em média, essa segunda fase, mais 6 meses, nós estamos falando de 1 ano e 2 meses, é uma média do tratamento, que não acaba aí. Estamos falando da fase ativa do tratamento. Ele entra depois em manutenção. E depois da manutenção, que a gente vai testar a autonomia dele, sempre acompanhado pela equipe, ele vai para o segmento e volta 1 ano, 2, 3 para visitar o médico, já que ele porta uma doença crônica, o médico e sua equipe. Então, esse é o modelo de tratamento preconizado pela ciência.
Lógico que eu esqueci, né? A família está sempre junto desde o começo, tá? Desde o começo. A gente tem grupo de família que o paciente não quer ir, né? Porque aí a gente ensina a família a levar o paciente para o tratamento, motiva, né? Ensina a aplicar entrevista motivacional. A gente dá o conhecimento e a responsabilidade compartilhada para a família. Achei interessante uma questão que a senhora pontuou na resposta passada. Nós confundimos muito, eu vou entrar nesse aspecto que envolve a questão do direito, como o doutor Alexandre também pontuou. O que nós consideramos drogas lícitas, foi muito bem pontuado, elas são o uso de álcool e cigarro é lícito para quem tem mais de 18 anos de idade. Para quem não tem 18 anos, para as crianças e adolescentes, são drogas ilícitas, como qualquer outra. E o que nós consideramos como drogas lícitas, o uso por parte de um adulto é lícito, o abuso não. Vejamos o exemplo que dirigir em estado de embriaguez, que é o abuso, o uso do álcool, é considerado crime. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que coloque em risco a própria segurança ou a segurança alheia, é uma contravenção penal no artigo 63, é um abuso. Então o uso, ele é considerado lícito para quem tem mais de 18, a senhora pontuou bem. E vou causar um pouquinho de polêmica aqui na questão. A senhora falou muito da questão do direito, que o direito de um termina onde começa o do outro. Isso é regra básica, basilar do direito. Ontem, 31 de maio, nós tivemos o dia de combate ao tabaco e observando o Jornal Nacional. As pessoas falam, eu tenho direito de fumar. Tem, mas eu sou obrigado a pagar o seu tratamento? Você fuma porque você tem o direito, mas eu tenho que arcar com o seu tratamento por causa do direito que você diz que tem de exercer, de fumar. Então, acho que é isso que nós temos que começar a pensar também. Cada um acha que faz o que quer, porque nós estamos no mundo das liberdades, e as liberdades têm que ser respeitadas, mas tudo tem que ter um limite. Porque você observa que a fábrica, o Alexandre está aqui, vai brigar, porque ele é fumante. Já fui, viu? Hoje eu estou com 8 anos e 14 dias que eu não faço uso de cigarro. Não é difícil. Não é. É difícil. O dia que eu vi a minha menina mais velha com uma caneta branca na mão, falando, vou fazer igual o senhor, eu joguei o cigarro. Então, mas o que eu digo é o seguinte, nós vivemos ainda bem que num país democrático, num país das liberdades. Nós temos que começar a repensar esse tudo eu posso, tudo é o meu direito. Eu tenho direito de fumar, mas eu não tenho direito de obrigar o outro cidadão a pagar o meu tratamento. A indústria do tabaco no Brasil, o que ela recolhe de impostos, não dá para pagar o tratamento daquelas pessoas que adoecem em razão do uso do tabaco. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado. A pergunta continua com os senhores. Boa tarde, doutora. Meu nome é Elisângela. O primeiro ponto que eu quero abordar o ano passado eu assisti ao dito documentário do Fernando Henrique Cardoso, Entendendo o Tabu. E lá, implicitamente, eu acho que propositalmente também, ele aborda a questão da maconha, a questão da redução de danos, quer mostrar que a maconha não é uma droga tão maléfica assim, né? É aquela história dos adoradores de maconha. E quando ele fala de redução de danos, ele trabalha justamente o oposto que a senhora falou. Ele traz talvez a primeira fase da implantação. Quando começou a dar certo,
a questão das salas de uso de drogas, né, drogas injetáveis e tal, e passa por aí dando a entender pra gente que isso funciona, né? E é muito recente o vídeo, né? Foi abordado, divulgado pela TV Globo e tal. Então, o senhor expôs aqui é justamente o fracasso dessa redução de danos, né? Então, que a gente vê que isso não funciona muito. Né? E aí, acho que é mais a questão da querer divulgar uma ideia de que uma droga dita mais fraca, né? Que não tenha tantos efeitos a curto prazo, que poderia ser legalizado. O segundo ponto, a respeito da questão do governo, eu não vejo muito empenho do governo no sentido de tratar mesmo, não. Essa questão desse projeto de lei de legalizar, ao meu ver, é mais um ponto de querer fugir, de querer gastar menos com cadeia e com outras coisas do que em si a questão a preocupação com o dependente químico. Porque nem da forma que é hoje, né, os CCOs que são feitos do porte para uso de droga, a gente vê que lá no judiciário não existe o que deveria ser aquele respaldo, aquele acolhimento do dependente químico para o caminhamento para o tratamento. Não existe isso. Né? Se existisse, talvez funcionaria mais. Né? Outro ponto é a questão falando ainda do governo, não só das drogas ilícitas, né? A questão das drogas lícitas também, porque a mídia, divulgação de uso de bebida alcoólica, utilização de artigos para tanto bebida alcoólica quanto medicamentos, né? A gente vê e cada dia mais jovens, né, adoradores de álcool, que acham que só pode divertir bebendo, né? Jovem, a gente vai para um show, assistir um show e o que você vê de jovem desmaiado, sendo carregado, não é brincadeira, né? E isso também não é combatido e assim, o governo não faz, acho que não deveria nem se ter nisso desse tipo de droga. Eu tô tanto tempo nessa área, como eu falei, né? Às vezes eu fico meio na noia, sabe? Porque quando eu vi esse filme aí, Fernando Henrique, né? Tão jovem, né? Que tem toda uma história de parentes na área do cinema, etc. Eu fiquei pensando, bom, ele já tem dado tantos depoimentos, né, o Fernando Henrique, por aí, e eu acho que ele agora, com esse filme, ele quis promover o debate. Isso foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. E aí, alguns colegas do meu grupo foram falar com ele, Fernando Henrique, pesquisadores, né, da USP, da Unifesp, fizeram lá um grupo e foram falar com ele. E aí ele ficou meio em cima do muro, assim, sabe? Não sei, não foi um debate legal, né? E aí na minha noia, eu fico achando, como o Ronaldo falou de manhã, que se a gente não tomar cuidado, a gente vira um maconhal aqui no Brasil, porque cresce até no 13º andar lá onde eu moro, na plantina, no vasinho da sala, e vai ter muito investidor querendo pôr dinheiro nesse tipo de plantação, nesse valor econômico que a droga tem, que foi o que eu estava falando ali da história das drogas. Eu acho que quando a droga tem um cenário atrás que a gente não vê, que é a droga sendo vista, usada como um produto qualquer que gera dinheiro, né? Um dinheiro que é uma fonte inesgotável de dinheiro, né? Vamos falar que a droga causa dependência e que o usuário vai ficar escravo dessa doença pro resto da vida, e outros usando, quer dizer, vai ter sempre cliente. Eu fico noiada. Eu acho que é a única coisa que eu posso dizer para você, porque ele, como um homem culto, né, ex-presidente da República, que visitou todos os países onde existia redução de danos, descriminalização para consumo de maconha,
ele teve acesso a conversar com as mesmas pessoas que escrevem esses documentos, esses estudos, e que vêm de vez em quando aqui no Brasil para nos dizer dessas experiências, e que estão publicadas, não sou eu que estou inventando, é só ler. Vocês têm que ler para poder falar sobre isso. E ele não leu. Então, eu vou fazer que nem o colega aqui, eu acho que a gente sabe pouco. A gente tem que estudar mais, a gente precisa se educar, a gente precisa pegar o conceito e mergulhar. E aí, vamos para o debate. E ele foi sem fazer nada disso, essa é a minha impressão. E a Noia, né, a minha impressão é essa, mas a Noia é que deve ter investidor por trás querendo plantar maconha aqui no Brasil.